Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, meu nome é Cléo Guarém, seja bem-vindo ao nosso canal. Gente, pro vídeo de hoje eu quis trazer um assunto que tem muita gente que me pergunta de como eu consegui vir morar fora do Brasil. Mas calma, eu não vou contar a minha história aqui, porque eu já contei em algum vídeo aqui, ou se vocês um dia quiserem saber mais detalhe, eu posso contar com detalhes. Mas tem muita gente que me pergunta assim, Cláudia, como é que você fez pra ir morar fora do Brasil? O que precisa pra ir morar fora do Brasil? Como é que acontece? Eu já faz 7 anos, tá, que eu moro fora do Brasil. Eu morei durante 3 anos e meio no Marrocos e agora já estou há 3 anos, quase 3 anos e meio na França também. Então, gente, durante esses 7 anos morando fora, eu consegui conhecer muitas pessoas de todos os lugares do mundo. Todos os lugares não, né? O mundo tem muitos lugares, né, querida? Mas tive a oportunidade de conhecer bastante gente de de vários tipos de nacionalidades e cada um com uma história do porquê saiu e como saiu do seu país, tá? Então eu vou falar aqui nesse vídeo pra vocês quais os meios e as formas que eu conheço, tá? Que pode ajudar você a ter uma experiência internacional para você que se interessa. Seja ela, se você só quer morar por algum período de tempo ou quer vir embora, quer sair do Brasil definitivamente, enfim, tá? Eu vou dar aqui para vocês os meios que eu conheço, eu vou dar aqui as formas, vou explicar mais ou menos o que é cada uma, mas se você quer saber como funciona, qual documentação você precisa, o que você vai precisar para fazer essa documentação para esse meio que eu vou explicar aqui, eu espero que eu esteja sendo clara, você tem que dar uma procuradinha na internet depois, tá bom? Para você morar em outro país, você precisa ter uma autorização, seja ele um visa, que é o que vale para os Estados Unidos, ou uma carta de séjour, ou eu não sei como chama em outros países, mas é como se fosse uma permissão para morar no país, tá? Por um determinado tempo. Quando você vai para os Estados Unidos, você já precisa, mesmo para entrar no país, mesmo que você vá a turismo, pedir um visa. Eu vou explicar como é que funciona aqui para a Europa, tá? Porque é o que eu realmente conheço e é onde eu tenho experiência pelo que eu passei. Aqui na Europa, você precisa ter por exemplo, na França, vou dar o exemplo da França, você precisa ter uma carta de séjour. Quando você vem para visitar, você tem direito de permanecer no país sem precisar pedir essa autorização 3 meses. Então você pode vir passear por 3 meses e permanecer no país sem problema algum. Se você vai ficar mais de 3 meses, você vai precisar dessa autorização, que seria a carta de séjour para a França, tá? Eu acho que é mais ou menos os mesmos procedimentos, mas com outro nome para os outros países, por exemplo, Itália, Portugal, enfim. Então, gente, para qualquer tipo de vinda para outro país que não seja turismo para a Europa, você vai precisar dessa documentação, tá? Então, a primeira forma que eu conheço, que pode fazer você ter essa experiência internacional, é através do intercâmbio. O intercâmbio é algo que todo mundo já conhece, que tem muita gente que eu acredito que já tenha feito, que é vir estudar o idioma em outro país. Por exemplo, você quer vir aprender o francês, então você vai vir passar um período aqui, sei lá, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do seu curso, do curso que você escolher, para aprender o francês. Você pode escolher tanto ficar na casa de pessoas quanto morar numa república estudantil. Mas para isso, o que você vai precisar? Vai ter que ter uma organização, você vai ter que ter um dinheiro para investir, porque você não vai falar o idioma, então de cara você já não vai poder trabalhar, e você vai ter que também entrar com a papelada toda, tá? No consulado francês, pedindo essa autorização, que seria esse título de séjour, essa carta de séjour, para morar aqui pelo determinado tempo, enquanto vai durar seu curso. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes de como é que funciona cada papel, o que você precisa, como é que dá a entrada nessa papelada, porque daí você dá uma entrada aí no Google e dá uma pesquisada, ok? Além disso, além do intercâmbio, você também pode vir fazer uma pós-graduação. Por exemplo, se você já conhece o idioma, se você já conhece o francês, e você quer vir fazer uma especificação na sua área. Por exemplo, você já tem uma formação no Brasil, como eu já sou formada em administração e quero fazer uma pós-graduação na minha área. Então eu também, vai ser o mesmo procedimento, você vai ter que dar entrada em toda uma papelada, ter um dinheiro para se manter no começo, ou se você pode tentar conseguir já um estágio na área e ganhar um dinheirinho, mas de toda forma você vai ter que ter um dinheiro para começar, para entrar no país e para se manter. E também pedir essa entrada na papelada para você poder ficar residente do país, morando aqui, por um determinado tempo em que você vai precisar
para fazer a sua pós-graduação. Outra forma, gente, que você pode ter para vir morar fora do país é através do trabalho, que foi o meu caso, tá? Eu e meu marido trabalhávamos numa empresa multinacional. Ele teve a oportunidade de ser convidado a participar de uma expatriação. O que é a expatriação? A expatriação é quando a empresa te convida a fazer um projeto, né, em outra empresa, em outro país, mas pela mesma empresa. Por exemplo, o meu marido recebeu o convite para fazer uma expatriação, para fazer um projeto, para participar de um projeto que duraria 3 anos na mesma empresa, mas com sede em outro país. E aí, o que aconteceu? Eu pedi a minha demissão para poder acompanhar ele durante esses 3 anos. Outra forma, gente, através de trabalho, por exemplo, a empresa pode te oferecer isso que eu acabei de falar, que é a expatriação, mas como também ela pode te oferecer a missão, que são períodos mais curtos, por exemplo, 6 meses, ou por exemplo, 1 ano, que aí você vai participar de um projeto também, mas um projeto que é mais curto. Eu tenho amigos, por exemplo, que eu conheci, que vieram para a França participar de um projeto de 6 meses, mas acabaram ficando depois e não indo embora, que foi o meu caso. Eu fui 3 anos e meio para o Marrocos. Depois do Marrocos surgiu a oportunidade de termos um contrato local aqui na França e a gente acabou ficando, e eu acho que eu vou ficar aqui para sempre. E aí sim, quando você tem esse projeto, esse contrato local, você acaba se tornando um cidadão, não cidadão, né? Eu ainda não sou uma cidadã francesa, mas eu acabo tendo uma permissão, uma carta de séjour, uma permissão para morar por mais tempo. Por exemplo, a cada 4 anos eu tenho que renovar. Mas o que acontece é que depois que você tem um determinado período de tempo morando no país, você pode pedir também a sua cidadania. Então, que é o próximo passo que eu vou falar agora, que é o terceiro meio que você pode vir morar, ter a oportunidade de ter uma experiência internacional. Como que funciona a dupla cidadania, tá, gente? A dupla cidadania serve por parentesco, você pode ter ela, tá? A dupla cidadania quer dizer que você vai se tornar um cidadão, além de cidadão brasileiro, um cidadão como, por exemplo, francês. Então, você vai ter o direito a ter um passaporte francês que te dá o direito de viver como qualquer pessoa nascida na França. Você pode ir e vir quando você quiser, não precisa ficar renovando mais os seus documentos a cada período de tempo, porque a permissão que você tem quando você vem como estudante, por intercâmbio ou trabalhando, você tem que estar renovando a cada 3 anos, a cada 1 ano, dependendo da sua situação aqui. Mas quando você se torna um cidadão, quando você tem uma dupla cidadania, você não precisa você não precisa mais ficar renovando porque você se tornou um cidadão do país. A dupla cidadania, gente, existem 3 formas de você ter ela. Ou é por parentesco, por exemplo, você tem um pai, avô ou até um bisavô que veio de outro país, então você, por direito, já tem essa dupla cidadania. Basta você ir até o consulado da sua origem e pedir, por exemplo, se você tem uma origem italiana, se o seu avô é italiano, se o seu pai é espanhol, você vai até o consulado e pede para dar entrada na papelada para você ter essa dupla cidadania. Outra forma de ter a dupla cidadania, como eu acabei de falar, quando você já mora no país por algum tempo. Por exemplo, o meu caso, eu já estou aqui morando há 3 anos, eu tenho um filho que nasceu aqui, eu tenho residência fixa, eu tenho um emprego fixo, então eu posso dar entrada na papelada para pedir também a minha dupla cidadania. Outra forma de obter a dupla cidadania, gente, é através do casamento. Mas não adianta você dizer aí que vai casar com um gringo e vou morar fora do país, porque não vai funcionar. Quando você casa com uma pessoa estrangeira, você tem o direito de pedir a sua carta de séjour por algum tempo, tá? A sua permissão de residência por algum determinado tempo, mas durante alguns anos vai ser como visto de trabalho ou como visto de estudante. Você vai ter que renovar. Depois de um determinado tempo que você conseguiu provar, né, vamos dizer, entre guimês, que você conseguiu provar que você mora no país e que você realmente é casado e que não é só uma trapaça para conseguir a dupla cidadania, você pode também dar entrada nesse pedido de dupla cidadania, tá?
Mas é porque antigamente, o que que acontece? Todo mundo casava, tinha muito esse esquema das pessoas casarem com amigos para poder vir morar fora e só conseguir a dupla cidadania. Hoje em dia o processo é bem mais rígido, então provavelmente se você fizer isso só querendo a dupla cidadania, você não vai conseguir porque o negócio vai ficar complicado. Outra forma, gente, que eu conheço de você conseguir ter uma experiência internacional morando fora é trabalhando como nômade digital. Como eu disse, eu não vou ficar aqui explicando o que é o nômade digital, mas, por exemplo, vou dar um exemplo rápido, é você trabalhar, ter o seu emprego, mas que seja virtual, através da internet. Por exemplo, você trabalha com publicidade. Então, você vai conseguir ter algumas empresas que vão te contratar, mas você vai poder ficar viajando pelo mundo e trabalhando via internet. Então, isso é mais ou menos o que é um nômade digital. Se você tiver dúvidas, dá um Google aí que você vai entender como que funciona. Então, gente, essa experiência como nômade digital, você vai poder viajar, por exemplo, ficar 3 meses em um país, 3 meses em outro país. Eu não sei dizer pra vocês como é que funciona a autorização pra ficar nesses países, como você trabalha como nômade digital, vai ter que dar uma pesquisadinha. Mas te permite de poder viajar o mundo inteiro ou se instalar em algum lugar e ficar trabalhando via internet, estar viajando, mas estar trabalhando ao mesmo tempo. Então são essas as formas que eu conheço, tá? De poder ter uma experiência internacional, de você poder sair do país e viver um período de tempo fora, ou até realmente, se você se adaptar, continuar morando fora, porque eu já conheci pessoas que não se adaptaram, que viveram, por exemplo, aqui na França por um ano e voltaram embora porque realmente não gostaram do ritmo de vida, não se adaptaram com o idioma, enfim. Então eu acho que é uma experiência que vale muito a pena se você tem a oportunidade, se você tem a organização, se você tem como investir, porque precisa de um certo investimento para você dar o primeiro passo, eu acho que super vale a pena. Eu falo por mim, eu digo que isso foi uma experiência enriquecedora. Eu aprendi muito, eu enriqueci muito na forma de pensar, de ver o mundo. Então assim, se eu puder te dar um conselho para você que está me assistindo aí, procure os meios, procure pesquisar, veja qual se encaixa melhor para você e venha viver uma experiência internacional, porque realmente é muito legal e vale muito a pena. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, se eu não conseguir ser clara, tá? Se eu não conseguir explicar muito bem, vai lá no meu Instagram, é @clauguaranha, vou deixar aqui o link abaixo também para você me seguir lá e pode me mandar uma perguntinha que eu vou estar te respondendo, ok? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, tá? Pra ficar ligadinha nos próximos vídeos. Eu vou falar mais assuntos ainda sobre a experiência de morar fora do Brasil, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar esse vídeo se você conhece algum amigo que tem esse interesse de morar fora. E é isso, gente. Um grande beijo, fico com Deus e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!